Bom, boa noite a todos. Um pouco alto aqui, né? É um prazer retornar a esta casa de oração. Estive aqui a última vez, 2019, no final. Depois veio a pandemia e teve aquele interregno. E agora nós estamos voltando. Mas é sempre gratificante voltar a falar, não em live. Em live também é razoável, mas na presença das pessoas é diferente, né? Então é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E o tema dessa noite é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, um tema escolhido pela USE e pela URI. Vocês já tiveram essa palestra aqui, em outra oportunidade, por outro palestrante, mas cada palestrante dá um enfoque de tal maneira que sempre alguma coisa nova deve aparecer, né? Então, primeira pergunta que tem aqui na nossa palestra é: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é: vede Jesus. E na questão, continuar na 625, então está lá: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Então vejam bem, desde quando esse Espírito puro está conosco? Desde quando Jesus está envolvido com o planeta Terra. Então, há pouco mais de 4,5 bilhões de anos, espíritos crísticos se reuniram para constituírem o sistema solar, o Sol e seus planetas. E está aqui: de uma nuvem primordial, como citam os astrônomos, aquela equipe crística, aí não é citado na literatura, né? Mas alguém deve ter manipulado essa nuvem primordial, dando a ela um movimento intenso de rotação, formando esses anéis, e a maior parte se concentrando aqui no centro. Então, uma concentração de massa no centro e uma poeira cósmica aqui, dando o Sol aqui no centro e os planetas ao seu derredor. A gente sempre mostra que nós fazemos parte de uma poeira cósmica, porque o Sol, ele perfaz 99,8% da massa do sistema solar. Portanto, todos os outros planetas, asteroides, cometas, satélites, fazem apenas 0,2% dessa massa. E com a aglutinação dessa poeira em volta do sistema solar, ou em volta do centro, que nós denominamos de Sol, foram formados 8 planetas. Plutão saiu da escala de planetas, né? Com 4 planetas gasosos, aqui mais distantes, e os maiores de todos. Júpiter é o maior, Júpiter é 1000 vezes maior que a Terra, né? E tido como o planeta mais evoluído do sistema solar do ponto de vista moral. E aqui 4 planetas rochosos, sendo a Terra o maior desses 4, né? A Terra, o nosso planeta azul, que abriga hoje um pouco mais de 22 bilhões de seres, segundo o livro Roteiro, sendo quase 8 bilhões encarnados. E Jesus foi designado para ser o governador da Terra. Então Jesus, naquela época, pouco mais de 4,5 bilhões de anos, ele participou dessa equipe que formatou o sistema solar, o Sol e os seus planetas, e essa equipe designou-o como o governador da Terra, aquele espírito que acompanharia os destinos da Terra desde os seus primórdios até o seu fim. E como nós sabemos, a Terra um dia terá fim. Ela está mais ou menos na sua meia-vida, com 4,5 bilhões de anos, e deve demorar mais 4,5, e depois ela volta, essa matéria volta ao fluido cósmico universal. Mas até lá, a gente tem muito tempo, né? Quem não casou, quem não arrumou emprego, tem tempo de sobra. Então, Jesus e a sua equipe, eles esperaram algo em torno de 3 bilhões de anos trabalhando no resfriamento da Terra, delimitando os oceanos, moldando a atmosfera, quer seja na sua espessura, na sua qualidade de CO2, de oxigênio, de raios passíveis de passarem ou não, né? Para dar condição à formação das primeiras células,
como vírus e bactérias, como citado na evolução em dois mundos. Embora a ciência estima que as bactérias surgiram bem antes desse mencionado, mas há muitas controvérsias nessa estimativa. As pessoas que trabalham com geologia sabem que tudo que surgiu antes do Cambriano, o que nós chamamos de pré-Cambrianos, é sujeito de muita controvérsia ainda em termos temporais. O vírus citado por André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, não seria o vírus tal como o conhecemos hoje, pois este precisa de um hospedeiro para a sua sobrevivência. Seria um outro tipo de vida, uma nucleoproteína ou algo um pouco mais avançado. Mas muito bem, não importa se Jesus e a sua equipe esperaram 1, 2 ou 3 bilhões de anos para surgir na Terra as primeiras formas vivas no nosso planeta. E nem qual foi a primeira forma, se foi uma bactéria, um ancestral dela, ou um vírus diferente desse que nós conhecemos. O que importa é que essa equipe, Jesus e sua equipe, eles não tiveram pressa, e tudo isso para preparar o caminho, a nossa chegada, a chegada do ser pensante, com pensamento contínuo, como nós, os seres humanos. Veja que modelo de persistência. E nós somos intolerantes frente a parentes difíceis, com convivência de, às vezes, alguns dias apenas, ou meses, ou mesmo anos. Nós temos dificuldades em esperar, em aguardar. Esquecemos muitas vezes que tudo isso faz parte do nosso planejamento aqui na Terra. Então, formado aí a primeira célula, quer seja um vírus, quer seja bactérias, ou anterior a isso, essa equipe crística, sempre sob a coordenação de Jesus, precisou de mais 1,5 bilhão de anos para fazer surgir na Terra o ser pensante, embora em fase embrionária da razão, para lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Está escrito aqui em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 6. Ou seja, esse ser que já pensa, que já emite esse pensamento de uma forma continuada, sem interrupção, como ocorre nos animais. Então, esses primórdios do quaternário, como citado na Evolução em Dois Mundos, surgiu o homem, o gênero Homo. Algumas literaturas citam o Australopithecus ou outros, mas é possível que esses anteriores ao Homo sapiens não tinham o pensamento contínuo, né? E o Homo habilis, ele surgiu mais ou menos nessa época, de 2 a 1,5 milhão atrás, e veio progredindo até chegar no Homo sapiens sapiens, que é a espécie ou a subespécie, né? Tem 2 sapiens aqui, que somos nós. Então, nesse reino nominal, o ser pensante inicia a conquista do livre-arbítrio, do senso moral, da razão, da consciência e da responsabilidade. Antes de chegarmos a essa fase, nós não passávamos por expiações, passávamos apenas por provas, para evoluir. E a dor que nós sentimos era uma dor evolução. Agora, adentrando ao reino hominal, aí a coisa é diferente. Nós passamos num mundo ainda primitivo, e agora no mundo de expiações e provas, nós passamos, obviamente, por provas, mas também por expiações. Mas todos nós passamos por esse processo evolutivo aqui na Terra. Esse princípio inteligente que animou os primórdios, que animou aquelas bactérias, as águas, as leveduras, os líquens, e veio nessa corrida evolutiva, chegando ao gênero Homo, ao ser pensante, de pensamento contínuo. Nós passamos todo esse processo aqui na Terra. Então veja bem, a humanidade terrestre foi formada predominantemente por 2 grandes grupos. Então, o primeiro, as organizações humanas primitivas do orbe, tribos e famílias primitivas descendentes das raças antropóides, que formaram a linhagem das raças negra e amarela. Isso aqui está no livro A Caminho da Luz. E um segundo grupo, a coletividade de espíritos procedentes de outra constelação, as raças adâmicas. Então são citados essas pleiades de espíritos que vieram em 4 grupos, no Egito, os hebreus, na Europa e no norte da Índia, mas vários outros chegaram na China e em outros locais. O livro A Caminho da Luz
ele é rico em falar sobre essas 4 raças, mas cita também outras da China, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, o item 14, elucida bem esses 2 grupos. Olha, entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra se encontram aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Então, embora nós sejamos um mundo de expiações e provas, há ainda espíritos que não fazem parte dessa expiação. Ele continua, no mesmo capítulo, o mesmo item. Vem depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos primitivos, mas já em progresso. São elas, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então nós temos aquelas tribos ainda primitivas, os semi-civilizados, e parte delas que já chegaram a esse aperfeiçoamento intelectual. E continua, os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, exóticos, né? Ex, de fora. Já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Vocês veem que interessante, né? Será que somos nós? É possível que boa parte de nós, talvez até todos, viemos de fora. Somos exóticos porque estamos nessa fase de expiação. Mas como surgiram esses espíritos exóticos que já viveram em outros mundos? Aí vem a resposta. Para adiantar a evolução do planeta Terra, Jesus vai a um planeta da constelação de Cocheiro e traz aqueles que foram reprovados na evolução daquele planeta. Que dureza, né? As pessoas não conseguiram avançar, o mundo onde eles viviam estava nessa fase de transição, saindo do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, e essas pessoas ainda se compraziam no mal, tinham dificuldades nessa evolução, então Jesus foi até lá e convidou-os para reencarnarem aqui no nosso planeta. Interessante, né? Então, veja, Jesus conversa com eles que respondem, mas nós temos conhecimento intelectual. O que nos falta é conhecimento moral. E Jesus disse, eu enviarei um de meus missionários a toda a parte da terra, de tempos em tempos, e vocês aprenderão a moral. E eles disseram, e se eles não nos tocarem? E Jesus responde, eu irei pessoalmente lá para levar a mensagem a todos vocês. Então Jesus prometeu que eles reencarnando na terra, eles seriam bem assessorados. Viriam aqui missionários a mando de Jesus, em todas as épocas, em vários lugares. E se eles não dessem conta do recado, Jesus encarnaria junto a eles. Então vejam, Jesus vê naquela comunidade difícil elementos importantíssimos na construção do planeta Terra. E nós, hein? E nós desistimos das pessoas facilmente, dizendo que elas não prestam, que não servem para nada, né? Que é como se diz, uma pedra no nosso sapato, né? Mesmo sabendo que a convivência é por pouco tempo e que aceitamos previamente o planejamento de conviver com aquelas pessoas. Quem lê bem o livro dos Espíritos, na questão 258, lá é claríssimo, né? Se nós temos a consciência e a previsão do que vai nos acontecer aqui na Terra, e a resposta é sim, nós temos. Nós mesmos participamos dessa escolha. Só que tudo que acontece conosco faz parte do planejamento. Não, o planejamento é uma coisa geral. Aí vai depender da nossa condução. O que vai, se nós vamos seguir direitinho aquela rota ou se nós vamos desviarmos dela, né? Então vejam que planejamento minucioso de Jesus. E um planejamento de bilhões de anos que deve servir a todos nós, que somos imediatistas. Nós queremos que tudo aconteça em um piscar de olhos e somos reticentes à nossa própria transformação. Nós queremos a mudança dos outros. Muitas vezes a gente fala, mas eu não convido com o meu vizinho, porque meu vizinho é um chato, o colega de repartição, ninguém merece aquilo, na minha família também, meus cunhados, e vai
daí por diante. Mas a gente tem que entender, e nós? Onde nós inserimos nesse contexto? O que nós estamos fazendo para melhorar essas pessoas? Porque se todos são ruins, e nós não somos tão ruins assim, nós devemos dar a nossa contribuição. Porque sabemos que junto a nós tem pessoas com uma evolução abaixo, não há dúvida, e nós temos que ajudá-los, mas tem pessoas de evolução muito maior que a nossa e que nos ajudam e que a gente nem percebe. Está aí o nosso anjo da guarda, nossos espíritos amigos e pessoas encarnadas ao nosso derredor que são exemplos e muitas vezes a gente nem percebe, né? Então Jesus encaminha missionários a toda parte do globo em todo o tempo, confirmando a sua promessa. Então reencarna na China Forri, Lao Tse, Confúcio, Krishna na Índia, Hermes Trismegisto no Egito, Zoroastro na Pérsia, hoje Irã, Buda no Nepal, na Grécia teve um monte, né? Tales de Mileto, Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, Demócrito, Epicuro e tantos outros, né? Depois Jesus encaminha à terra Moisés, o grande Moisés, bíblico, que todos conhecem, para trazer a ideia do Deus único, há mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo. E Moisés traz a primeira revelação, a lei de justiça, os 10 mandamentos, e era muito importante para Moisés trazer a ideia do Deus único, porque naquela época as pessoas, elas cultuavam vários deuses, inclusive deuses de Roma era diferente dos deuses da Grécia, que era diferente dos deuses do Egito e assim por diante, dos deuses da Pérsia. Então ninguém era irmão, porque os irmãos eram dentro daqueles que tinham o mesmo pensamento, que tinham um Deus próprio. Até hoje, né? Nós pessoas que têm o Deus Alá, ou o Deus Jeová, é um Deus particular de cada um. Isso faz com que as pessoas não se sintam como irmãos. Aí Moisés vem e mostra o Deus único. Embora ele cita Jeová ou Yahvé, mas é o Deus de todos. Os hebreus naquela época não entenderam muito bem, porque achavam que era o Deus de Israel, parcial, aquele Deus que castiga. Mas ampliando mais um pouco o leque, depois dos vários profetas que chegaram e de Jesus, hoje nós sabemos, né, que o Deus é único e nós somos todos irmãos. Portanto, não justifica uma guerra lá da Ucrânia, Rússia, não justifica os países não receberem refugiados. Um monte de coisas que não justifica, sabedores que somos filhos do mesmo Deus, portanto, irmãos. Jesus enviou profetas para toda parte do globo, embora nós conhecemos mais os que são citados na Bíblia. Josué, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são citados no Velho Testamento. Mas milhares de missionários Jesus enviou a vários locais, vários lugares da terra, em todas as épocas da humanidade. Nós continuamos recebendo. Vem para a terra também pintores, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Renoir, Rembrandt, poetas, como Romero, Virgílio, Dante Alighieri, Shakespeare. E cientistas também, Isaac Newton, Charles Darwin, Louis Pasteur, Thomas Edison, Max Planck, Marie Curie, Albert Einstein, Stephen Hawking e tantos outros, né? Então todos eles vêm para alavancar a ciência, a arte, a filosofia e a religião. Então Jesus, o governador da Terra, está sempre preocupado com a evolução do nosso planeta. E nessa preocupação, ele encaminha verdadeiros profetas, como a gente dizia, né? Cientistas, muitos deles não moralmente tão elevados, mas que veio trazer algo para a evolução da ciência, para nos dar um bem-estar melhor. E depois de um certo tempo, grande parte dos egípcios, daqueles exilados, retornam à sua pátria. Porque eles desenvolveram na terra o sentimento de amor, junto aos mais atrasados. E aí vem a decadência do Egito, porque os melhores voltaram para a terra. Para a terra deles, né? Para o planeta deles. Porque ficaram, então, os piores. Os bons retornaram. Assim também aconteceu com Israel, Índia, Europa. Muitas vezes a pessoa fala, mas o Egito era tão grandioso, por que agora está aquela draga? Porque os bons retornaram. A Grécia era o berço da sabedoria, e hoje? Porque os bons retornaram. Ficaram aqui aqueles que não se modificaram, que não aceitaram a proposta de Cristo. Então,
o tempo passou, o planeta evoluiu, eles não teriam mais condição de reencarnar lá, reencarnar na Terra. E nesse processo de transição, um monte deles também não conseguirão reencarnar mais, serão exilados para um outro planeta, assim como chegarão pleiades de espíritos mais evoluídos para ajudar-nos a própria evolução do planeta. Depois o tempo passa e um homem muito espiritualizado, José, assim como uma mocinha de beleza ímpar, Maria, e com um coração grandioso, recebem Jesus. A consciência que mais reflete Deus, ele, Jesus, vem construir a obra de Deus no coração das criaturas, segundo Simeão, que está na Bíblia isso, né? Ancião do templo judaico. Ele já, pegando Jesus, ele fala isso, porque ele sente a chegada daquele Espírito, o maior Espírito que nós conhecemos, né? Então Jesus vem com uma segunda revelação e traz a lei do amor. E diz, aí está toda a lei e os profetas. Seria o Velho Testamento. A lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, os outros. E que trouxe como lema, que todos nós conhecemos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus aqui na terra, dentre tantas coisas que ele nos ensinou, ele propõe o Sermão do Monte, que é tido como um dos mais profundos cânticos que nós conhecemos. Está em Mateus, aqui no capítulo 5. E fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus iniciou as virtudes pela humildade, porque se não formos humildes, não conseguiremos alcançar as outras virtudes. A humildade é a chave que abre as portas das outras virtudes. Então vejam bem o que é humildade. A humildade é o contrário do orgulho, né? A pessoa orgulhosa, ela não quer ouvir os outros, porque ela se sente melhor. Ela sabe mais do que essas outras pessoas. Por que ela vai nos ouvir? Então ela está refratária a qualquer ensinamento. Então nós temos que ser imbuídos da humildade, sabendo decifrar um pouco o porquê da nossa vida, o porquê das adversidades, o porquê do nosso convívio com pessoas difíceis, né? Porque nós estamos aqui na Terra para desenvolver uma única virtude, se assim for, o bom relacionamento. A partir do momento que nós aprendemos a relacionar com as pessoas, resolveu todos os problemas. Porque aí o egoísmo deixa de pairar, o orgulho também deixa, passamos a ser muito mais altruístas, caridosos, desapegados das coisas materiais, porque não levamos isso para lá, e assim por diante. E continua, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, quando nós tivermos puro coração, ou seja, desapegados da matéria, essa limpeza espiritual, nós veremos a Deus, que é a iluminação interior. E passamos a viver com Deus, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Aí algumas crenças falam, se Jesus e o Pai é um só, então Jesus também é Deus. Mas quando Jesus disse, vós sois deuses, quer dizer, todo mundo seria então, aí ninguém acreditou, né? Então por que Jesus fala e o Pai somos um? Porque Jesus já vibrava numa frequência tão alta que ele já entendia a proposta de Deus para com todas as suas criaturas, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas como herdarão a terra, né? Quem ficará na terra como mundo de regeneração após essa transição? Quem ficará aqui na terra? Os mansos. Porque os violentos, avarentos, intolerantes serão exilados. Porque o mundo de regeneração não comporta pessoas desse tipo. Então nós temos que entenderem que quem vai passar nessa peneirada são as pessoas que têm a brandura de coração, a mansuetude e assim por diante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O perdão nos abre o caminho para a nossa evolução, porque o amor liberta, mas o ódio prende. Nos conectando a espíritos obsessores devido à baixa vibração que estamos vivenciando. Muitas vezes as pessoas reclamam, né, de espíritos obsessores, mas por que o obsessor nos conecta a nós? Por causa da mesma frequência vibratória. A partir do momento que nós passamos a ver as pessoas como verdadeiros irmãos, como criaturas como nós, e passamos a ajudar aqui dentro das nossas possibilidades, é óbvio, o que acontece? Nós perdemos a conexão, porque nós elevamos a nossa frequência. E como os obsessores trabalham sempre numa baixa frequência, eles não nos atingem, né?
Mas nós já vivenciamos essas bem-aventuranças? Quando cultivarmos a humildade, o desapego, a brandura, a misericórdia, o bom relacionamento, aí sim estaremos vivenciando as bem-aventuranças. Mas Jesus continua com o seu planejamento para manter o máximo de espíritos na terra, para que quando a terra sair dessa transição e adentrar a um mundo de regeneração, o máximo de espíritos confiados a ele estejam presentes. E no momento oportuno ele envia a terceira revelação, o Espiritismo, a pessoa de Kardec, o codificador, organizado uma pleia de espíritos no mundo espiritual e aqui na Terra pelo Kardec. E as bases da nossa doutrina, vamos falar pouco, que é a existência de Deus, Deus Pai, soberanamente justo e bom, não aquele Deus parcial, aquele Deus que castiga. Não. Deus é aquele que nos dá tantas chances quantas forem necessárias, tantas possibilidades, tantas reencarnações. Então, se nós hoje chegamos aqui e temos dificuldades para a gente cumprir o nosso planejamento, nós reencarnamos novamente. Deus nos dá um anjo da guarda, um mentor, para que fique conosco 24 horas, nos tentando intuir, mas muitas vezes a nossa frequência é tão baixa que ele não consegue fazer o seu trabalho, mas depende só de nós. Fala da imortalidade da alma, isso todas as religiões falam. Fala da comunicabilidade dos espíritos, um fato natural. Porque quem quer se expressar não é o corpo, é o espírito. E ele manda a mensagem pelo espírito que se conecta ao corpo físico. Mas se eu não tenho um corpo físico, estou no mundo espiritual, e se eu encontro uma pessoa capacitada a me receber, eu influencio perispiritualmente aquela pessoa e aquela mensagem que vai ao perispírito do encarnado é repassada ao corpo físico e ele se manifesta. A reencarnação, como faz parte da justiça divina, e a pluralidade dos mundos habitados. Se a pessoa não consegue permanecer mais no planeta Terra, ela vai para outro planeta compatível com a sua vibração. Então Jesus é mais do que um homem, é a mensagem do amor imortal, que deixou nesse planeta a ideia do respeito, o exemplo de tolerância e a proposta do amor incondicional. Nós ainda temos dificuldades de sentir esse amor incondicional. Que a gente vê, primeiro, os nossos entes queridos, depois aquelas pessoas mais próximas e assim por diante. Mas com o tempo, sim, nós veremos todas as pessoas como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas mesmo assim, nós podemos ser felizes nesse processo de transição. A gente vê tantas adversidades, né? Tantas coisas ruins, pessoas equivocadas se manifestando. Olha, sendo Jesus interrogado naquela época pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Está em Lucas, né? Então não importa se estamos em um mundo de expiações e provas, se estamos num período de transição, nós podemos ser felizes tanto quanto pode ser na terra. Questão 620 do Livro dos Espíritos. É só buscar o reino de Deus interno, praticando a caridade, nos transformando. Então, isso aqui eu peguei até do WhatsApp, né? Que é para refletir. Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. Observe que o problema não está no lugar, mas sim em nossas escolhas, atitudes e palavras. É óbvio que vocês não vão levar isso aí ao pé da letra, né? Que Jesus nunca esteve no deserto e Adão também não vivia no paraíso, né? O sentimento do paraíso era do mundo em que ele vivia em relação ao mundo que essas raças adâmicas vieram depois, o planeta Terra ainda bem menos evoluído do que aqueles que eles deixaram. E a grandeza de Jesus, já que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu desci do céu, mundo divino. Quando a gente fala céu, o pessoal pensa que é uma coisa à parte, né? É o mundo divino. Não esquecemos que Kardec didaticamente dividiu em mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos divinos, né? Não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do Pai, que eu não perca nenhuma das ovelhas que ele me confiou. Olha que interessante. Então, nenhuma das ovelhas se perderá. E aqueles que serão exilados? Então, está aqui, ó. Então, o que acontecerá com aqueles que ainda não se converteram à prática do bem? Que nessa transição não conseguiu acompanhar o planeta Terra, foi exilado para o outro. Então, está lá.
serão exilados para mundos compatíveis com a sua evolução, mas sempre com a possibilidade de retornar ao antigo lar, desde que se transforme. Então o nosso destino depende só de nós, não depende dos outros. Não adianta falar que o meu vizinho, a minha esposa, o meu filho, depende de nós, não depende dos outros. E como considerações finais, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus, ele percorreu todos os caminhos que já percorremos e os que ainda iremos percorrer. Algumas crenças acham que Jesus, ele foi criado já um espírito perfeito, como uma pleiade de anjos. O Espiritismo já não diz isso. Nós somos todos criados simples e ignorantes. Isso é justo, né? Por isso que Deus, ele é soberanamente justo e bom. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E vamos nessa evolução adquirindo experiências, quer seja intelectuais, quer seja morais, e progredindo. Então, Jesus já percorreu todos os caminhos que nós já percorremos e os que ainda iremos percorrer. Jesus é um espírito puro, bem antes da formação da terra. E está aqui desde o início dos tempos e permanecerá conosco até alcançarmos a pureza de coração. Jesus nos trouxe a lei do amor e a vivencia. Ele só não mostrou, mas ele vivencia essa lei. E o Espiritismo, sob a coordenação do próprio Jesus, nos pede que façamos o bem no limite de nossas forças. Não é fazer um bem um finalzinho de semana, isso já ajuda, né? Mas olha, é no limite das nossas forças. E Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para nos servir de guia e modelo. E como conclusão, olha, o reino dos céus, que está dentro de nós, não é aqui ou acolá, né? Só será conseguido quando trilharmos o caminho do amor ensinado por Jesus, usando a verdade sem dogmas, dita por Jesus, para se ter vida, e vida em abundância quando praticamos a caridade. Aí chegaremos ao Pai. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o modelo a ser copiado, é o guia a ser seguido. Por que Jesus fala, ninguém vem ao Pai? Muitas vezes a gente tem uma tradução errada, né? Jesus falando, ninguém vai ao Pai. E parece que Jesus está distante do Pai. Como Jesus está ao lado, ele entende o planejamento do Pai, então ninguém vem a Jesus, ninguém vem ao Pai. Sigamos então os ensinamentos do Mestre e sejamos felizes. Muito obrigado a todos pela paciência. Espero voltar em outras vezes aqui, que o ambiente é bastante agradável, gratificante, e rever os amigos não tem preço, né? Mais uma vez, muito obrigado.